Olá, pessoal, vamos lá, vamos retomar, estamos de volta, né? Vamos lá começar aqui o nosso segundo momento da nossa aula com o nosso tópico novo, né? Que são os degrees of adjectives, né? E aí, pessoal, eu creio que vocês, deixa eu me entender aqui com minha tela, que ela tá zangada. Pronto, agora foi. Né? Eu creio que vocês já tenham, né, estudado aí o grau dos adjetivos da língua inglesa. Né? Então, a nossa aula, eu creio, né, vai funcionar mais como uma review para vocês. Né? E também aproveitem para tirar as dúvidas. Às vezes a gente pensa que sabe de tudinho daquele conteúdo, né? E na verdade, quando vai ver na prática, está cheio de dúvidas, né? Então, aproveita o momento para ficar atento, né? Para refrescar, relembrar essas normas, como é que funciona, como é que a gente vai construir aí o grau dos adjetivos da língua inglesa, certo? E aí a gente vai ter o momento de treinar, tá? A gente vai aplicar essas normas, né, através de exercícios e vamos ter também o momento de fazer aí as nossas reading comprehension, né, os nossos momentos de leitura, onde a gente vai trabalhar de uma forma mais contextualizada esses graus dos adjetivos, tá bom? Então vamos começar, né? Tá todo mundo alright? Todo mundo preparado? Então, gente, quando a gente fala do grau dos adjetivos da língua inglesa, tá? O grau dos adjetivos da língua inglesa, ele é muito similar com o nosso português, tá? E aí, eita, confusão, agora deu certo. E aí, gente, o grau dos adjetivos do inglês não é muito diferente não, tá bom? Então, mas aí, para iniciar, né, então vamos ver aí, ó, quando a gente fala de comparatives, nós vamos ter, né, quando a gente falar de comparatives, nós teremos aí o inferiority, né, que é o grau comparativo de inferioridade, o equality, que é de igualdade, e o grau comparativo de superioridade, que é o superiority, tá? Gente, lembrando, quando a gente fala de comparação, a gente vai estar comparando, né, uma pessoa com outra, né, ou então um carro com outro carro, né, um animal com outro tipo de animal, enfim, a gente normalmente quando a gente faz a comparação, a gente vai se munir aí de dois elementos, né, vamos dizer assim, né? E quando nós estivermos falando de superlatives, né, que também nós teremos o inferiority e o superiority, né? Esse superlativo, ele é de inferioridade ou de superioridade. O que a gente faz aí? Na verdade, a gente vai comparar um elemento num todo maior, né? Então, a gente vai falar que é mais perigoso que, né? É a mais perigosa, é a cidade mais perigosa, né, do Brasil, né? É a cidade mais bonita do Brasil. Normalmente, quando a gente vai usar o superlativo, né, a gente faz a comparação nesse aspecto, né? Um elemento dentro de um todo maior, que é um pouco diferente do grau comparativo em si, né? A gente tende aí a comparar duas coisas, né, dois elementos, certo? E não um elemento menor dentro de um todo maior, tá? E aí dando uma qualificação para ele, tá bom? Então tenham em mente isso aí. Vocês vão entender já um pouquinho melhor, tá? Bom, a gente vai falar primeiramente do inferiority, né? Então vamos trabalhar aí os comparatives, mas, né, o de inferioridade primeiro. Gente, ele não é muito usado, né? Na prática ele não é muito usado, na verdade, mas fica aí para que vocês possam conhecer, né? E se de repente aparecer em um texto, vocês consigam identificar a função dele ali naquele texto e compreender direitinho a mensagem que o texto quer passar, caso ele venha a ser usado, tá bom? Então, o inferiority, como é que a gente faz, né? Nós vamos ter o adjective, tá? E aí, o que nós fazemos aí? Nós escrevemos antes do adjective, né? Antes do adjetivo, nós vamos escrever o less, né? E depois o than, né? Quando a gente usa o less, a gente vai dizer o quê? Que é menos, né? Menos que, ou então menos do que, né? Tá? A gente está falando de inferiority, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos, tá? Ó, dangerous, né? Dangerous, vocês lembram o que é dangerous? Dangerous é perigoso, tá? Ou então perigosa, né? Perigoso, ou então perigosa, tá? E aí, como é que a gente faz aí, como é que a gente escreve aí esse adjetivo usando aí o grau comparativo de inferioridade, né? O que é que eu faço, ó?
eu escrevo antes o less, né? Adjetivo e depois than, tá? Ó, less dangerous than, tá? Polluted, né? Polluted é o que? Poluído, né? Ou poluída, tá? Como é que eu vou escrever e dizer que algo é menos poluído do que outro, né? Então, antes eu escrevo less, tá? E aí, depois, o adjetivo, né? E logo após o adjetivo, than, né? Então, less polluted than, tá? Olha aqui os exemplos, tá? Vamos lá, vamos analisar aqui esses exemplos, tá? Eu escrevi aqui a frase com os mesmos adjetivos, tá? Ó, Lesbão Veloso is, olha aqui, ó, less dangerous than Picos, né? Ó, tá aqui, ó. Lesbão Veloso é menos perigosa do que Picos, né? Aí, né, pelo tamanho, normalmente a cidade quanto maior é um pouquinho mais perigosa do que a outra, né? Então, aí nós temos Lesbão Veloso is less dangerous than Picos, tá? Ela é menos perigosa do que Picos, tá? Olha só outro exemplo aqui com polluted, né? Ó, Teresina is less polluted than São Paulo, né? Olha só. Teresina is less polluted than São Paulo, né? Então, Teresina é menos poluída do que São Paulo, né? Teresina é uma capital, tá? Mas talvez por não ser tão grande, né? Então, não é tão poluída quanto São Paulo, que é uma cidade bem, bem maior, tá? Certo, gente? Então, aí nós temos o exemplo do adjetivo separado, aqui ele sozinho, né? E aqui eu procurei inserir nas frases para vocês, certo? E aí vocês vê como é que funciona aí num contexto maior também, tá bom? Equality, né? Quando a gente fala de comparativo de igualdade, como é que a gente faz a formação? Eu tenho o adjetivo, antes do adjetivo eu vou escrever o as, depois do adjetivo as novamente, tá? E vocês vão costumar ver também, pode ser que vocês já tenham visto o so, né? A professora, eu nunca tinha visto com as, não, eu vi foi com so. Também, não está errado, né? Então, eu posso dizer so, adjective so, ou então as, adjective as. E o que é, gente? O que seria, né? Você vai dizer que é tão belo quanto, né? Ou então tão grande quanto, tá? Tão poluída quanto, né? O próprio nome já diz, é o que? É igualdade, né? Você está comparando, mais dando uma ideia de igualdade, certo? Olhem só aqui, ó, a palavra polite, né? O adjetivo polite. Polite, gente, é o quê? Educado, tá? Polite é educado, ou então educada, né? Ixi, Maria, que ficou... Deixa eu ajeitar aqui esse azinho que ficou meio estranho. Então, educado ou educada, tá? Como é que eu vou comparar e dizer que alguém é tão educado quanto, né? Ó, as polite as, tá? Hot é quente, né? Quente, ó. As hot as, né? Tão quente quanto, tá? Vamos ver aí os exemplos, ó. Vivian is as polite as her sister, né? Então, a Vivian, ela é tão educada quanto a irmã dela, né? Ou então, tão educada quanto a irmã, né? Quanto a sua irmã, mas a irmã dela, né? Olha aqui, ó. Today is as hot as yesterday. Hoje está tão quente quanto ontem, né? Teresina, gente, né? Teresina, quando a gente fala de tempo, né? Teresina is as hot as yesterday, né? Então, Teresina hoje está tão quente quanto ontem, né? Certo, gente? Então, equality degree, né? Então, só refrescando a memória. Como é que eu faço o inferiority, né? Eu vou escrever antes o less, adjetivo e o than, né? E quando eu faço o equality vai ser as antes do adjetivo e as depois do adjetivo. Ou então so, né, antes do adjetivo e so depois do adjetivo, certo? Agora, né, a gente vai conhecer, tá,
o grau comparativo de superioridade, né, que é o superiority degree, tá? Agora, atenção, em relação ao grau comparativo de superioridade, nós vamos estar atentos a dois aspectos, tá? É que quando a gente falar de superiority degree, a gente tem que estar atento se o adjetivo ele é curto ou se o adjetivo é longo. Como assim, teacher? Né? Nos outros não tem isso? Não, os outros a gente não precisa ter essa preocupação. Mas quando nós falarmos de grau comparativo de superioridade, sim, né? A gente precisa ver. Por quê? Porque a formação ela é diferente, né? Vamos lá conhecer? Olhem só, quando eu fizer, né, quando eu for fazer o meu grau comparativo de superioridade, eu tiver os short adjectives. Quem são os short adjectives? São o que? São os adjetivos curtos, tá? O que vai acontecer, gente? Eu vou ficar atento aí às regras, tá? Existem algumas regrinhas específicas que nós deveremos seguir para poder fazer a formação correta, né? Ó, quando eu tiver um adjetivo curto, como é que eu faço? Eu vou acrescentar ao final do adjetivo a terminação ER ou então IER mais o then, tá? Depois da palavra. Eita, como é que eu vou saber qual é que eu vou usar? Vamos conhecer as regras para vocês saberem diferenciar, saberem a diferença, tá? O que vocês vão prestar atenção? Se o seu adjetivo ele for formado por consoante, vogal e consoante, tá? Ou vier terminado aí por consoante, vogal e consoante, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar aí a última letra do adjetivo para aí depois acrescentar a terminação ER, certo? Olha aqui o adjetivo big, né? Big é grande, né? A gente tem aí o big, bom preço, né? Então, big significa grande, tá? Olha aqui como é que é formado o big, né? Nós temos aí, ó, consoante, vogal e consoante. O que a gente faz? Dobra esse Gzinho, que é a última consoante, e acrescenta o ER ao final, mais o than, né? E aí ficou bigger than, né? Então, é maior que, né? Maior do que, né? Teresina is bigger than a Valença, por exemplo, né? Ok? Fat, né? Então, fat, tá? Nesse adjetivo aqui, nós temos ó, consoante, vogal e consoante, tá? O que a gente faz? Dobra a última consoante, tá? E aí acrescenta ER. E depois o then, tá? Então, aí nós vamos estar dando aí uma intensidade maior, né? Mais gordo do que, né? Certo? E qual é a outra regra, gente? Sempre que a gente tiver o Y precedido por uma consoante, tá? O que a gente vai fazer, gente? A gente vai tirar esse Y e aí vamos acrescentar o IER ao final do adjetivo, sem esquecer do then. Olha aqui na prática, ó. Pretty significa bonito, né? Bonita. Terminou aí em T mais Y. O que a gente faz? Tira esse Y, tá? E vamos aí acrescentar o IR ao final, sem esquecer do then, né? Então, mais bonita que, mais bela que, né? Esse pretty é um adjetivo bastante usado mais para mulher, né? Pretty, tá? E aí, pessoal, quando o adjetivo ele terminar com a letra E, o que a gente vai fazer aí? A gente vai só acrescentar o Rzinho ao final. É o que acontece com o nice, né? O nice que é legal, né? Então, nice vai ficar quem? Vai ficar como? Nicer e o than, né? Então, nicer, mais legal que, né? Ok, nicer than. Ok, pessoal. Tudo tranquilo? Querem perguntar? Tudo alright? Ok. Então, vamos lá para os long adjectives, né? Aí nós temos aí os adjetivos longos, né? Vou anotar aqui para vocês. Adjetivos longos. Para os adjetivos longos, pessoal, a regra, ela já muda um pouco mais, tá? Em vez de eu acrescentar uma terminação lá no adjetivo, né? O que eu vou fazer? Antes do adjetivo, eu vou escrever a palavra mais, ou a palavra more, né? Que na verdade vai significar mais, né? O adjetivo lá e depois o then, tá? Ok? Olha aqui na prática, né? Vamos lá. Temos o difficult, tá?
O difficult, que é na verdade difícil, né? É um adjetivo longo. Olha só como foi que a gente fez aí o superiority degree. Antes, né, eu escrevi aí o more, aí eu escrevo o adjetivo difficult, e aí depois than, né? Então, more difficult than. Temos também o adjetivo expensive, né? Expensive é caro, né? Então, ó, antes do adjetivo eu escrevo more expensive than, né? Então, more expensive than. Se eu for dizer, cars are more expensive than motorcycles, por exemplo, né? Vou até escrever aqui, ó, cars. Vou escrever mais acima, aqui embaixo a gente tem outro exemplo. Ó, cars are more expensive than deixa eu ver esse Nzinho aqui, senão vocês vão pensar que é N, né? Than motorcycles. Tá? Ok, pessoal? Usually, né? Normalmente, né? Vai depender também do carro e da moto, né? Mas é só a título mesmo de treinar um pouco aqui, tá? O adjetivo, certo? More expensive than, tá? Aqui o outro exemplo, né? French is more difficult than English, né? Então, o francês é mais difícil do que o inglês, né? O more difficult than. Tá? Ou é mais difícil do que. Certo, gente? Ok, pessoal, querem perguntar alguma question? Deu para entender um pouquinho aí essa diferenciação? Talvez mais desafiador para vocês seja identificar se o adjetivo ele é longo ou se o adjetivo é curto, né? Mas isso assim, à medida que vocês forem treinando, vocês conseguem fazer com mais facilidade, tá? Conseguem identificar melhor, tá bom? Ainda, né, sobre o superiority degree, o que vocês têm que estar atentos também, alguns casos especiais, né? Por exemplo, o adjetivo good, que é bom, e o bad, né, que é ruim, que é mal, eles fazem, né, esse grau de forma diferente, né? Eu não tenho como aplicar a regra aí, certo? Eles são, lembram quando a gente estudou ali, né? Os verbos, o passado dos verbos, eu brincava com vocês que os irregulares eram os verbos rebeldes, né? Então, é como se aqui o good e o bad fossem os adjetivos rebeldes, né? Então, a gente precisa lembrar, né? Quando eu tiver aqui o adjetivo good, como é que eu vou fazer o superiority degree? Eu vou usar better than, né? Essa vai ser, né, aí o adjetivo good aí na forma aí do comparativo de superioridade, né? Better than. Aí eu não posso usar, eu não posso colocar o gooder não, professora? Não, né? Fica até estranho, gooder than, né? Então vai ser better than. E o bad vai ser worse than, né? Pior que, né? Mais ruim que, worse than, tá? Olha aqui o exemplo. Pizza is better than videogame, né? E os meninos vão dizer que não, né? Então, pizza is better than videogame, né? É só um exemplo, né? Então, pizza é melhor do que videogame. Aí, a gente usou o quê? Né? O good, mas é na forma do comparativo de superioridade, tá bom? Vejam só como é diferente, né? Ok, pessoal. Dúvidas? Querem perguntar? Do you have any question? Então, tão quietinhos. Bom, a gente vai ter uma activity já, mas só para refrescar a memória de vocês, eu vou voltar lá, Ó, o que vocês precisam lembrar? O inferiority, eu não faço diferenciação se o adjetivo ele é curto ou se é longo, tá? E como é que eu vou fazer aí a formação, né? Como é que eu formo? Eu vou escrever antes do adjetivo less, né? E depois do adjetivo than, certo? Less, adjective, than, tá bom? Esse é o inferiority degree. O equality degree, né? Para me fazer o grau comparativo de igualdade, então eu vou usar o as, adjective e depois as, né? Então, aí eu vou dizer, né, que algo é tão quanto, né? Posso usar o so,
né? Mais adjective, mais so, também fica correto, tá? Não fica errado. Vocês podem ver essa formação também. Atenção para o quê? Para o grau comparativo de superioridade, que é o superiority degree. Por que atenção? Porque aqui nesse momento vocês terão que observar se o adjetivo ele é curto ou se o adjetivo ele é longo, né? Normalmente, os adjetivos curtos, eles têm apenas até 2 sílabas, tá? Mas assim, né? Não vou ensinar as regras para vocês, né? Vocês vão ter que não especificar, não vou trabalhar a separação silábica com vocês, senão eu vou confundir vocês, né? Então, a gente vai fazendo, a gente vai treinando e vocês vão conseguindo fazer essa diferenciação, tá? E aí, o que que acontece? As regras aí mudam, né? Quando o adjetivo for curto, o que que eu tenho que atentar? É que eu vou acrescentar ao final do adjetivo a terminação ER ou IER mais o DEN, né? Isso vai depender de quê? Do adjetivo, né? O que que diz lá a primeira regra? É que quando o adjetivo ele for consoante, vogal e consoante, né, formado, ou então ele finalizar, o que que eu faço? Eu vou repetir a última consoante e acrescentar o ER no final, mais o then, né? Foi o que a gente fez lá em big, a gente fez isso em fat, tá? Quando o adjetivo ele terminar em consoante mais y, nós vamos retirar o y e acrescentar o ier, foi o que nós fizemos com pretty, ficou prettier, né? E adicionar o then, né? Não podemos esquecer o then. E os adjetivos que terminam em E, nós só vamos acrescentar o Rzinho e o then, certo? Essas são as regras para os short adjectives, tá? Mas nós temos outras regras para os long adjectives, né? Qual é a outra regra? A outra regra é que eu acrescento o more, né? Mais o adjetivo, mais o then, tá? More, mais o adjetivo, mais o then, tá bom? E aí nós temos também os casos especiais, né, os special cases, né, que é com o adjetivo good, né, e o adjetivo bad. Por quê? Porque eles mudam totalmente sem seguir aquela regrinha que nós vimos, tá? Então, good vai ficar better, better than, e o bad, worse than, tá? Tudo ok, pessoal? Estamos alright? Certo, pois então vamos lá para o nosso Activity Time, né? Vamos fazer um exercício para vocês. Esse é simples, tá? É só para ver se vocês realmente aí assimilaram direitinho, tá bom? Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão responder answer with the comparative. Follow the instructions in parentheses, né? Então, siga as orientações entre parênteses, né? Aí vejam que está apenas o adjetivo, né? Ó, new, expensive, young, intelligent, large, exciting e tall, né? O que que ele fala aí, ó? Na letra A, ele quer o quê? Um equality, né? Então, vou fazer o quê? Vou escrever aí esse adjetivo no comparativo de igualdade. Na letra B, é o inferiority, né? Então, vou escrever aí no grau comparativo de inferioridade. E assim vai, né? Na letra C, equality. Na letra D, inferiority. E, equality. F, inferiority e equality novamente, tá bom? Vamos lá, todos tentando fazer, 3 minutos.
Vamos lá, gente. E aí? Esse aí eu acho que foi fácil, né? Vamos lá, quem me ajuda aí na letra A com o equality degree do adjetivo new? E aí, como foi que vocês responderam? Vamos lá, me ajudem. Quero ajuda. Help me. Ó, para lembrar vocês, né? Se eu vou fazer o equality degree, o que eu vou fazer? Antes do adjetivo, eu vou escrever as, né? E escrevo o adjetivo e depois as. É isso? Certo? E se eu for fazer o inferiority, então eu vou escrever o less, né? Adjetivo, não é isso que nós vimos? E depois o than. Não foi assim? Estou certa? Né? Então, como é que fica aí, então, a letra A? É só aplicar, né? Ó, new, que é o adjetivo novo, né? Ó, as, new, as. Não é isso? Concordam? A letra B, expensive, que é o inferiority, né? Como que vocês responderam a letra B? Vamos lá. Participem. Quero ver aí a participação de vocês. Como foi que ficou aí a little b de vocês com o adjetivo expensive, né? Expensive significa caro, né? Expensive. E aí, vou fazer a chamadinha de novo, deixa eu chegar mais perto. É o pessoal de Avelino Lopes. Vamos lá, Avelino Lopes, Eliseu Martins, Francisco Aires, Isaías Coelho. Cadê Ribeira? Cadê o pessoal de Santa Filomena, Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, Várzea Branca? Cadê vocês? Quero os meus partners, meus parceiros. Vamos lá. Tá difícil, gente? Tá não. Vamos lá, pois vou fazendo aqui aos pouquinhos, vocês vão me ajudando daí, tá bom? Ó, expensive, né? Vamos fazer o inferiority, né? Então, ó, less expensive than, né? Ok. Letter C, a letra C é o young, né? Então, se é um equality, eu vou escrever antes as, young, as, tão jovem quanto, né? Little d é o intelligent, né? É um inferiority. Então, ó, less intelligent. Less intelligent than. Ok, pessoal? Alright? A letra E, né? A letra I, equality, né? Então, nós vimos que eu posso usar o so. Eu vou usar o so aqui, né? O so large, so, tá? Alright? Alguém quer fazer a letra F? Alguém quer me ajudar na letra F? A letra F. F, não. Pois vamos lá. Less exciting, tá? Less exciting than, né? Ok, pessoal. E a última, a little d, que é o tall, né? Então, ele quer equality as tall as, né? Tão alto quanto. Certo, gente? Ok? Observaram aí que, na verdade, você só precisa lembrar, né, da formação, como é que você faz aí o grau comparativo de inferioridade, como é que você faz o grau comparativo de igualdade. Por isso que eu fiz o registro aí da formulazinha do lado, né? Principalmente aí que só é o adjetivo, né? Eu só escrevi o adjetivo para vocês treinarem como aplicar aí a forma, tá bom? Então, esse aí é simples, tá? E aí, a gente vai para... Opa, foi voltar. Calma aí, calma. Pronto, vamos para 2. Question 2. Answer with the comparative of superiority. Observe if the adjective is long or short. Aí, vocês vão ter que observar se o adjetivo ele é curto ou se é longo. Mas aí, para ajudar vocês, eu já escrevi ali na frente. Olhem só, aqui é a frase, né? Ó, cars are, espaço, e aí, entre parênteses, nós temos o fast. Esse adjetivo fast, ele é o quê? Short, né?
Então, escrevi na frente, ó, have. Have também é short, tá? Long é short. Aí nós temos o difficult, que é long, e o dangerous, que é long, tá? E aí vocês vão só aplicar a fórmula, né? Mas lembrar dos detalhes. Se ele for curto, você vai usar o quê? Se ele for curto, você vai usar a terminação ER, né? Ou então IER, não foi isso que a gente viu, mas o than, né? Porém, se ele for longo, você vai usar o more, mais o adjetivo, não é isso? Mais o than, tá? Lembrando que aqui, ó, é a terminaçãozinha no adjetivo, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem lembrar? Vamos lá, 3 minutinhos para vocês.
Alright, so let's go. Vamos lá, gente. Vamos lá, quero ajuda. Vocês não estão me ajudando mais. Estão de mal comigo. Olha lá, hein? Vamos lá, então vamos lá, vamos relembrar, vamos só, na verdade, gente, aí a gente vai aplicar, tá? Aquelas regrinhas, né? Tá? A diferença é que aí vocês teriam que identificar, como eu falei para vocês, né? Em se tratando de grau comparativo de superioridade, vocês têm que estar atentos se o adjetivo é curto ou longo, sendo que aí vocês nem precisaram identificar. Na verdade, eu já deixei aí na frente, né, identificado para vocês, né? Nos próximos vocês terão, tá bom? É só para vocês irem já, para vocês não ficarem tão achando tão complicado, né? Que na verdade não é, né? Então, olha só, e aqui nós temos frases, né? O cars are, aí tem bicycles, né? Então, os carros são mais rápidos, mais velozes do que as bicicletas, né? Então, cars are, olha só, não é um adjetivo curto? O que é que eu vou fazer? Ó, cars are faster than bicycles, né? O que foi que eu fiz? Acrescentei aqui a terminação ER, né, ao adjetivo, certo? Ó, a letra B, ó, elephants are, espaço, ants, né? Então, os elefantes são mais pesados do que as formigas, né? Então, ó, elephants are, olha só aí o adjetivo heavy, né? Terminou aí em que, gente? Em consoante mais Y. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Y, tá? Vou tirar o Y, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou tirar o Y e acrescentar, ó, IER. Ficou heavier than ants, tá? Ó, heavier than ants, ó. Tá bom? Tirei o Y lá, né? E acrescentei o IR ao final, tá? A letra C. A letra C. Snakes are usually, né? Então, as cobras normalmente são mais longas do que as minhocas, né? Do que as worms, né? Então, eu tenho o adjetivo long. O adjetivo long aí, ele é short, né? Então, como ele não se enquadra naquelas regrinhas, aquelas 3 regrinhas lá, eu sigo a regrinha geral. Vou só acrescentar a terminação ER lá no adjetivo, certo? Snakes are usually longer than worms. A letra D, Chinese, olha aí, português, né? E aí eu tenho o adjetivo difficult, né? Então, Chinese is more difficult, né? Não é um adjetivo longo, né? Então, como é que eu faço? More difficult than Portuguese. A letra E, a letra I, né? Nós temos aí the lioness, espaço the dog, né? Então, temos o adjetivo dangerous, lembrando que dangerous também é long, né? Então, the lioness, more dangerous, né? Mais perigoso, né? Mais violento do que o cachorro. Than the dog, tá? Certo, gente? Ó, aqui, quando o adjetivo é longo, eu acrescento more, né, antes, e o than depois. More antes e o than depois, tá bom? Certo, gente? Perceberam que é só, na verdade, uma questão de vocês estarem atentos, tá, à regra e aplicar essa regra, tá bom? O adjetivo correto. Certo, gente? Tranquilo. Querem perguntar? Alguém tem alguma question? No question. Podemos seguir? Pois então, vamos lá, tá? Se tiverem perguntas, tá? Façam. Gente, aí nós temos agora, né? Nós encerramos ali os comparatives, né? Quando a gente, lembrem-se sempre, comparativo. Vou estar comparando um elemento com outro elemento, tá? Um objeto com outro objeto, né? Um animal com outro objeto, com outro animal. E quando eu falo de superlative, né? Eu vou ter um elementozinho aqui comparando esse elemento com um todo maior, certo? Ok? Lembrem-se sempre disso. Então, nos superlatives, nós temos aí o inferiority, né? Então, como é que eu faço aí o superlativo de inferioridade, né? Então, eu vou acrescentar aí, antes do adjetivo, aí o que? O the least, né? Que é o menos, né? Seria aí o menos, tá? Ou a menos, né? Então, the least, tá? Por exemplo, eu tenho o adjetivo tall, né? O adjetivo tall é o que? É alto, não é isso? Então, ó, para me fazer aí, escrever esse adjetivo no superlativo de inferioridade, eu vou falar como? Eu vou dizer como? Como é que eu vou formar? Eu vou escrever antes the least, né? Ó,
The least tall, tá? The least tall, o menos alto, tá? Com o adjetivo comfortable, né? Comfortable é o quê? Confortável, né? Então, para me dizer que é o menos confortável, the least comfortable, tá? The least comfortable, certo? Olha aqui o adjetivo comfortable, confortável, tá bom? Olha aí, vamos ver os exemplos. Annie is the least tall girl in the class. Olha aí como é que é feito, gente. Aí, ó. Annie, a Annie, ela é o quê? É a garota menos alta, ó. The least tall, né? É a garota menos alta, né? Da sala. Vejam aí, ó. Eu faço a comparação da Annie, né? A Annie com as outras garotas da sala dela, né? Então, né, a Annie a gente está comparando ela num todo maior, tá bom? Então, Annie is the least tall girl in the class, né? A Annie é a garota menos alta da sala dela. Certo? Olha o outro exemplo aqui, vamos lá. Vamos analisar aqui o outro exemplo. This is the least comfortable, olha aí, ó, the least comfortable bed in this store, né? Ó, esta é a cama menos confortável desta loja, né? Ó, essa é a cama menos confortável dessa loja, né? Então, a gente está aí, vamos dizer assim, sobressaltando uma característica de um elemento num todo maior, né? Certo, gente? Não necessariamente comparando um com o outro, né? Mas dentro de um grupo maior, tá bom? E aí, quando a gente falar de superiority lá nos superlativos, a gente também vai ter que estar atento que nesse momento a gente tem que observar se o adjetivo ele é curto ou se o adjetivo ele é longo, certo? Da mesma forma que a gente faz lá quando a gente faz o comparative, tá bom? Então, vamos conhecer aqui as regras, são bem parecidas, né? Ó, quando eu tiver, tá, um short adjective, certo? Lá, quando eu estiver fazendo aí o meu superlativo de superioridade, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar lá no final do adjetivo, né? EST ou então IEST, né? E tem o Dzinho aqui no início, tá, gente? Então, eu vou acrescentar o DE, né? E lá no finalzinho do adjetivo EST ou então IEST. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Ó, seguindo aquelas mesmas regrinhas lá do grau comparativo. Se eu tiver aí o adjetivo que ele seja formado, né? Olha só, por consoante, vogal e consoante, é o caso de big, é o caso de fat. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar, né, a última consoante, tá? E depois eu vou acrescentar o EST, certo? Então, ó, big vai ficar como? The biggest, né? Então, não posso esquecer também daqui, né, do artigozinho. O maior, the biggest, né? The fattest, né? Ó, vejam só que a gente dobra a última consoante e acrescenta o EST. Dobra a última consoante e acrescenta o EST, certo? Quando o adjetivo ele terminar aí em Y, precedido de consoante, né, bem similar lá com o outro, o que é que nós faremos? Tiraremos o Y, é isso, e acrescentamos o IST, né? Então, pretty ficou o quê? The prettiest, né? A mais bonita, a mais bela, né? The prettiest, tá? E o adjetivo que termina em E, como é que a gente faz, gente? A gente vai acrescentar só o ST, na verdade, né? A gente não pode repetir, é só o E, o ST, né? Ó, nice, né? Então, the nicest, né? O mais legal, né? The nicest, tá bom? Certo, gente? E nós temos que estar atento, né? Quando o adjetivo for longo, né? O long adjective já muda, né? Então, o que é que eu vou ter aí? Eu vou ter que usar the most, né? E depois o adjetivo, tá bom? Então, não tem aquela terminação ES, ou então EST no final, né? Ou IST. Assim como acontece lá no comparativo de superioridade, né? A gente vai aí escrever antes do adjetivo, né? Aí a variaçãozinha, né, que é o the most, o mais, né, ou a mais, dependendo do adjetivo da frase que nós estivermos trabalhando. Então, se eu tenho aí o adjetivo, por exemplo, difficult, né, eu quero dizer que é o mais difícil, né, então, o the most difficult, olha aí, o the most difficult, tá? Se eu tenho, por exemplo, o adjetivo expensive, né, que é caro, né, como é que eu faço? The most
expensive, né? O mais caro, tá? The most expensive, certo? Olha aqui um exemplo para vocês. Trouxe um exemplozinho aqui na frase. Ó. Math is the most difficult subject in school, né? Então, a matemática é a disciplina mais difícil na escola. Será, gente? Não sei, né? Para mim é bem difícil. Se bem que a física e a química também não é nada fácil, né? Então, ó, Math is the most difficult subject in school, né? É a disciplina mais difícil na escola, né? Então, vejam que a gente está pegando aí uma disciplina comparando com todas as outras demais, né? Num todo maior, não é isso? Então, ela é a mais difícil, né? The most difficult. Eu não estou comparando a matemática, a disciplina de matemática com outra disciplina da escola, né? Mas com todas as outras, certo? E aí nós também temos os special cases, né? Os casos especiais, né? Também com os adjetivos good e com o adjetivo bad, né? Como é que eu faço aí o superlativo de superioridade, né? Do adjetivo good vai ficar como? The best. A gente vê muito isso, né? The best, né? The best, o melhor, né? The best, né? E o bad, né? Que é o ruim, né? Então, the worst é o pior, né? The worst, tá? Olha aqui nesse exemplo, vamos analisar. John is the best coworker that I know, né? Então, John, né? Aí é o melhor colega de trabalho, né? O the best, tá? Melhor colega de trabalho que eu conheço, né? Então, que eu tenho, né? John is the best, né? Ele é o melhor, tá bom? Certo? Então, recapitulando mais uma vez, vou voltar lá para vocês não esquecerem jamais, né? Então, quando nós falarmos de superlativo, nós vamos ter o inferiority, né? Então, superlativo de inferioridade, eu vou fazer o quê? Vou escrever o the least no início, que é o menos, mais o adjetivo, né? Vou dizer que the least tall, né? O menos alto, the least comfortable, o menos confortável, the least expensive, né? O menos caro, certo? Eu tenho também que atentar, quando eu for fazer o superlativo de superiority, né, que eu tenho que identificar, tenho que conhecer as regrinhas, que as regrinhas são diferentes. Eu tenho short adjective e os long adjectives. Então, para cada um deles, eu tenho regras diferentes. Se ele for short, eu tenho que lembrar que no final, ou eu acrescento EST, ou então IST, e temos algumas regrinhas que vão nos ajudar, né? Se o adjetivo ele for formado por consoante, vogal e consoante, eu repito a última consoante, e aí só assim eu acrescento o ST, que é o que nós fizemos com o big, que ficou the biggest, né? Fat, ficou the fattest, tá? A outra regra diz que se terminar, né, se o meu adjetivo ele terminar em Y, e esse Y for precedido por consoante, eu tiro esse Y e vou acrescentar o IST, né? O que aconteceu aí com pretty, né? Ficou the prettiest. E quando o adjetivo terminar em E, eu não preciso repetir o E novamente. Eu vou só acrescentar o ST no finalzinho, né? Então, ficou o nice, por exemplo, que termina em E, ficou the nicest, né? O mais legal, tá? E, diferente, né? Quando o adjetivo ele é longo, os long adjectives, nós vamos escrever aí, antes do adjetivo, né? Aí a construçãozinha the most, que é o mais, né? Então, aí nós tivemos o exemplo com difficult, the most difficult. Nós tivemos o exemplo com expensive, né? The most expensive, né? O mais caro, né? Certo, gente? Se fosse comfortable, the most comfortable, né? Se fosse dangerous, the most dangerous, né? Exemplos aí de adjetivos longos, tá, gente? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar? Tá tudo alright aí na cabeça de vocês? Sem question, no questions. Podemos ir para activity time, podemos fazer uma atividadezinha envolvendo aí os superlatives. Vamos lá, então, né? Vamos ver se vocês conseguiram sistematizar, tá? Bom, esse aqui, qual é o desafio, né? Make sentences using the superlative. The adjective is underlined, né? Aí vocês vão fazer o quê? Na verdade, está bem facinho, né? Vocês vão formar as frases, que já estão as palavras bem ajeitadinhas aí. Vocês vão atentar para o quê? Só para o adjetivo.
que aí já está aí, já marcadozinho, vocês vão observar o quê? Se o adjetivo ele é longo ou se o adjetivo ele é curto, né? Para vocês saberem qual das regras que vocês vão utilizar, tá bom? Então, vocês vão formando as frases, por exemplo, na letra A, né? I have, tá? E aí tem a have, né? Que é o adjetivo, bag, né? É para dizer o quê? Que eu tenho uma bolsa mais pesada. Essa eu vou fazer para vocês. Vocês fazem as três outras, né? Ó, I have, tá? O have, gente, aqui ele é um adjetivo curto, né? Então, se ele é curto, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o desenho lá no início. Eu vejo o quê? Que ele terminou em quê, gente? Em Y, precedido de consoante. Estão vendo aqui, ó? Então, eu tiro esse Y. I have the heaviest bag, né? Eu tenho a bolsa mais pesada, né? Estão vendo aí? Ó, o que foi que eu fiz? Eu acrescentei o the e o ist aí no finalzinho do adjetivo, tirando o y, tá bom? Agora, vocês vão tentar fazer as demais. Vamos lá, vamos ver se vocês... Acho que vocês conseguem. E o nosso tempo está curtinho, né? Vamos lá. Vamos tentar em um minutinho, né? Pelo menos para vocês tentarem. Aí eu volto. Pronto, gente? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Aqui, nosso tempinho final. Olha só, né? August is the hot month of the year, né? Então, nós queremos dizer aí o quê? Que agosto é o mês mais quente do ano, né? Ó, August is, ó, the... Estão vendo que aí a formação dele é consoante, vogal e consoante? Então, eu vou dobrar a letra T. Oh, meu Deus, passei demais. Nós vamos repetir essa letra T, tá? Ver se eu consigo... Não apagar logo tudo mesmo. Ó, eu repito a letra T, né? E acrescento a terminação, certo? Olha, month of the year. Olha aí, ó, eu usei o D, que ele já estava aqui na verdade, né? E no finalzinho eu usei a fórmula, tá? A letra C, né? Ó, the beautiful place of the world is Paris, né? Então, aqui, ó, como eu tenho, né, um adjetivo longo, tá? Então, eu vou só acrescentar aí, antes do adjetivo, ó, the most beautiful, né? Ó, the most beautiful place. Of the world is Paris, né? Olha aí, the most beautiful. E a letra D, this car, aí is expensive here, né? Então, expensive também, né? É longo, né? Então, this car is, the most, né? Expensive here, né? É o carro mais caro aqui, tá? Ok, pessoal. Então, deem uma olhada com calma, tá bom? E aí, eu vou passar... A gente tem ainda mais umas class activities, mas a gente vai fazer
né, na próxima aula, depois da nossa review, o que é que eu quero? Que vocês façam a homework, tá? A homework, gente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler esse texto From Paris to Berlin, tá? Ele vem trazendo algumas informações aí sobre Berlim e Paris, e aí vocês vão responder essa questãozinha só, tá? Usando esse texto como base. Então, vendo o desafio é ler o texto, tá? E aí responder esse exercício, né? Tá muito simples, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Nós finalizamos a nossa aula, né? Foi ótimo estar com vocês aqui. Obrigada pelas participações e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? See you next Monday. Bye, bye.